Vou começar a gravação. Quando começar a gravar, vocês me avisam, porque sempre dá uma travadinha nessa hora. Já começou. Já começou? Então, ó, abram aí na página 343, eu vou pegar aqui o livro virtual e vou compartilhar a tela com vocês, tá? Foi tranquila a última aula? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida que ficou? Ou deu tudo certo? Tá tranquilo. Deixa eu tentar aqui compartilhar minha tela com vocês. Você tá conseguindo compartilhar, Bruno? Ou não lembro? Eu tentei aqui, não sei se já tá aparecendo. Peraí. Apareceu alguma coisa ou ainda não? Ainda não. Ainda não tá aparecendo, não, pro. Tá, peraí. Ainda não. Agora foi, né? Não. Sim. Tá, Foi. Sim. Página. Foi. Todo mundo tá conseguindo ver? Sim. Então vamos lá. O uso de energia é essencial para o desenvolvimento de nossa sociedade. A energia que torna possível cozinhar nossos alimentos, iluminar nossas casas e usar os eletrodomésticos, além de ser utilizada em transporte, em comunicação e em produção de diversos tipos de material. Obtemos energia para todas essas atividades por meio das fontes de energia, como madeira, o petróleo, o vento e as marés. Essas fontes podem ser classificadas em renováveis ou não renováveis. A madeira, por exemplo, é considerada uma fonte renovável. Sua reposição pode acontecer em um período de tempo razoavelmente curto, uma vez que podemos replantar árvores e os recursos estarão disponíveis novamente. Já os combustíveis fósseis, o petróleo, por exemplo, necessitam de milhares de anos de condições específicas para sua formação. Não conseguimos repor esse tipo de fonte de energia. Assim, o petróleo é um exemplo de fonte de energia não renovável. Então, as fontes de energia renováveis são aquelas que a gente consegue obter novamente em um intervalo de tempo curto. E as não renováveis são aquelas que demoram muito tempo para se renovar ou que realmente não se renovam de maneira nenhuma. Tudo bem com esse conceito de renovável e não renovável? Sim. Sim. Fontes renováveis. Hidrelétrica. As usinas hidrelétricas utilizam a energia potencial gravitacional de quedas d'água para obter energia elétrica. Embora a energia hidrelétrica seja renovável, portanto, naturalmente reabastecida e não polua o meio ambiente com a emissão de gases, ela apresenta alguns problemas. A construção de represas tem alto custo e inunda vastas áreas, causando danos ambientais como erosão e alteração no ciclo das chuvas, no clima, na fauna e na flora e etc. Então, aqui eu vou pedir para vocês grifarem essa primeira parte aqui do texto, ó. As usinas hidrelétricas utilizam energia potencial gravitacional das quedas de água
para obter energia elétrica. Então, aí a gente está utilizando dois tipos de energia, transformando a energia potencial gravitacional em energia elétrica. E aqui do lado ele colocou para a gente uma foto, né, de uma usina hidrelétrica e falou que a construção do reservatório de uma usina hidrelétrica implica muitas vezes a devastação de áreas com vegetação. Então percebam aqui nessa imagem que aqui eu tenho uma grande quantidade de água, tenho a barragem aqui da usina hidrelétrica e tenho a vegetação costeira ao redor. Provavelmente essa parte aqui também era um pouco de vegetação. E essa força da água acaba com o tempo causando aqui a erosão, que vai causar um desmatamento, uma destruição dessa área aqui também de vegetação. Tudo bem? Sim. Sim. Eólica. Uma instalação eólica consiste na fixação de um aparelho em formato de catavento, o qual consegue, por meio do movimento das pás, aproveitar a energia do movimento do vento. Apesar de caros, os aerogeradores necessitam de pouca manutenção depois de instalados. A energia eólica é considerada renovável e limpa por não emitir gases que influenciam no efeito estufa. Entretanto, provoca alguns impactos ambientais nos arredores de sua localização, como produção de ruídos, interação com a fauna e impacto visual. A circulação de ar na região dos parques eólicos, por exemplo, é alterada, o que pode acarretar em longo prazo modificação no clima local. Além disso, os aparelhos podem interagir com sinais de televisão e provocar a morte de aves que colidem com a estrutura. Então, aqui ele colocou para a gente um exemplo de um aeromotor, né, que movimenta aqui através do vento para gerar a energia. A energia eólica não emite gases poluentes, mas produz ruídos e impacto visual. Então, ela vai aproveitar a energia do movimento do vento. Podem grifar aqui. Biocombustíveis. Esse tipo de energia tem origem biológica e é proveniente de plantas ou de alguns de seus derivados. São exemplos alguns produtos agrícolas, como soja, cana-de-açúcar, milho e mandioca. O uso de biocombustível apresenta muitas vantagens. Por exemplo, o gás carbônico produzido em sua queima é absorvido novamente pelas plantas. Porém, é necessário um considerável consumo de energia para sua produção, e as culturas das plantas utilizadas para este fim implicam o desmatamento da vegetação nativa, além de consumirem muitos fertilizantes que liberam gases que contribuem para o efeito estufa. Então, vocês podem grifar aqui essa primeira frase que fala que a energia ela é retirada aí das plantas de alguns derivados. Percebam que a gente viu 3 tipos de energias com fontes renováveis. Mas esses 3 tipos, né, que seria a hidrelétrica, a eólica e a de biocombustíveis, apresentam impactos no meio ambiente ou então ali naquela região onde foi instalado aquele tipo de, seja plantação, rio ou até mesmo os aerogeradores para conseguir captar essa energia. Alguma dúvida até aqui? E o professor, é igual os ônibus de São Paulo, que estão andando pelo fio por cima. Esses são biocombustível ou não? Aqueles ônibus que andam com fio? Não, aqueles ônibus que andam com fio, eles conseguem, eles não precisam de gasolina, eles são elétricos. Então, através do fio, eles conseguem pegar energia elétrica para gerar, para fazer com que o motor do carro se movimente e que ele consiga andar sem utilizar gasolina. É verdade. E o plano se você cortar o fio, se o fio estragar, aí não anda, aí ele para. Isso, se não tiver energia, no caso, naquela localização, o ônibus ele não consegue andar.
Aqueles ônibus são elétricos, né? São motores elétricos. Tudo bem? Agora nós vamos ver as fontes não renováveis. Combustíveis fósseis. A gasolina, o diesel e o gás de cozinha são exemplos de derivados do petróleo, que assim como o carvão mineral e o gás natural, são chamados de combustíveis fósseis. Sua formação envolve a transformação da matéria orgânica de origem vegetal e animal, encoberta há milhões de anos, geralmente em ambientes aquáticos. Esse tipo de combustível é considerado não renovável, porque não conseguimos repor esse material na natureza, tendo em vista que a sua produção ocorre em escalas de tempo geológicas. Quando esses combustíveis são queimados, há grande liberação de gás carbônico. Por isso, quando se trata do agravamento do efeito estufa, eles são os principais vilões, o que provoca muitas mudanças climáticas, com o aumento da temperatura média do planeta Terra. Então, no caso aí dos combustíveis fósseis, eles utilizam os combustíveis, né, derivados ali de matéria orgânica e de origem vegetal e animal. E são fontes não renováveis, demoram muito tempo para conseguir se renovar ou até mesmo não se renovam e geram um grande impacto ambiental. Energia nuclear. A energia nuclear é obtida por meio da fissão nuclear, processo em que átomos de urânio passam por reações controladas. Na fissão nuclear, é liberada uma enorme quantidade de energia, utilizada para aquecer a água. A água, aquecida, movimenta as turbinas de um gerador elétrico. A vantagem do uso da usina nuclear em relação à termoelétrica é que a nuclear não emite gases poluentes. Porém, os rejeitos radioativos emitem por milhares de anos radiação prejudicial à saúde humana e ao meio ambiente. Por isso, devem ser devidamente armazenados. Aqui ele coloca para a gente uma imagem das usinas nucleares que ficam no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis. Então, ó, a energia nuclear é obtida por meio da fissão nuclear. Então, essa energia ela é obtida por meio da quebra mesmo de átomos de urânio. E ela pode ser prejudicial por milhares de anos. Tudo bem com as energias não renováveis? Aqui a gente viu duas, combustíveis fósseis e energia nuclear. Sim. Então, vamos agora para o mais ainda. Matriz energética do Brasil. A quantidade de recursos energéticos que um país possui é a sua matriz energética. É importante conhecermos a matriz energética de nosso país para saber como são utilizados os recursos que temos e o que ainda podemos melhorar em relação aos impactos gerados por cada um deles. No Brasil, os principais recursos renováveis são a biomassa de cana-de-açúcar, a água, a lenha e o carvão vegetal. Já os recursos não renováveis são o petróleo e seus derivados, o gás natural, o carvão mineral e o urânio. Então, aqui ele coloca para a gente um gráfico em forma de pizza de 2011. E aqui, cada cor representa um tipo de energia. Então, carvão mineral, 5,6% é utilizado. Gás natural, 10,1% é utilizado. Petróleo e derivados, 38,6% utilizado. Outras fontes renováveis, 4,1%. Lenha e carvão vegetal, 9,7%. Hidráulica, 14,7%. Biomassa da cana, 15,7%. E urânio, 1,5%. E ele pergunta: quais são os dois tipos de energia mais utilizados no Brasil? São fontes renováveis? Então, de acordo com o gráfico, quais são os dois tipos mais utilizados? O petróleo e a energia hidráulica. O petróleo e quem? A energia hidráulica. A biomassa da cana. A biomassa da cana. Então, a biomassa da cana com 15,7% e o petróleo com 38,6%. Então, os dois tipos mais utilizados são petróleo e derivados e biomassa da cana.
E aí ele pergunta: são fontes renováveis? Esses dois tipos são fontes renováveis? A biomassa da cana, sim. Já o petróleo, não. Isso, exatamente. Então, ó, os dois tipos mais utilizados são petróleo e derivados e biomassa da cana, sendo que a biomassa da cana é uma fonte renovável, enquanto o petróleo e derivado não. Então, deixa eu voltar aqui para vocês. Então, ó, escrevam aí do lado ou embaixo, se couber, do quadrinho mais ainda. Acho que do lado vai ficar melhor, né? Vai. Quando vocês terminarem, me mandem aqui um ok. Tá bom, pô. Ó, tem que tirar tudo isso daí, né? Primeiro é a primeira aula. Eu não fiz isso. Sai, sai. Por que você fez isso, Mário? Por que você fez xixi? Por que você fez xixi e cocô no lugar errado, hein? Por que você fez isso? Hein? 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 Pronto, pronto. Pronto, pronto. Podemos continuar? Sim. Então, vamos lá. Exercícios. Número 1. Cite duas vantagens e duas desvantagens quanto ao uso de energia hidrelétrica e quanto ao uso de energia eólica. E 2. Qual é a principal desvantagem quanto ao uso da energia nuclear para a geração de energia elétrica? Explique sua resposta. Então, esses dois exercícios, eles têm aí as vantagens e desvantagens nos textos que a gente acabou de ler. Eu vou dar um tempo para vocês fazerem e quando vocês terminarem, vocês me avisam aqui, tá bom? Para a gente fazer a correção em conjunto. Vou parar de compartilhar minha tela. Tá bom, pô. Façam esses dois exercícios. Quando vocês terminarem os dois exercícios, me mandem um ok, tá? Tá. Tá, pronto.
Pronto, terminei. 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 Pronto. Já podemos corrigir, então? Sim. 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 Então vamos lá. Número 1. Cite duas vantagens e duas desvantagens quanto ao uso de energia hidrelétrica e quanto ao uso de energia eólica. Então vamos lá. As vantagens. O que vocês colocaram nas vantagens? Eu coloquei que ela usa a energia potencial de queda da água e ela é renovável. Tá, então as duas são renováveis, né? Tanto a energia de hidrelétrica quanto a de energia eólica. E o que mais que a gente pode falar em relação a elas? A energia eólica, ela diminui a emissão de gases do efeito estufa. Isso aí. Então, as duas também não liberam gases poluentes na sua produção. Então, a gente pode citar essas duas vantagens. Ambas são renováveis e não emitem gases poluentes na sua produção. Vou colocar aqui. Pronto. Oi? Libera. Não entendi. Quanta energia uma queda d'água libera? Não entendi, Josué. Quanta energia uma queda d'água libera? Quanta energia uma queda d'água libera? É isso? Aham. Não sei, mas eu vou procurar e já te respondo. Peraí. Vamos descobrir agora. Peraí. Eu vou ver aqui se eu acho e aí eu já te falo, tá? E as desvantagens? O que vocês colocaram nas desvantagens? Eu coloquei que elas provocam alguns impactos ambientais
E meio que a circulação do ar é alterada na eólica e a circulação da água também é alterada na hidrelétrica. Isso, então, ó, a gente pode falar que existem impactos ambientais gerados, então, tanto na energia eólica quanto na energia de hidrelétrica, existe ali a alteração da fauna e da flora da região, né? Então, os impactos ambientais. E também a gente pode falar que, em relação à energia eólica, ela produz ruídos, ela pode causar interferência de sinal. Então, existem diversas desvantagens que a gente pode citar aí na questão 1, tá? Então, vou colocar aqui alguns exemplos. E aí vocês podem escolher qualquer um desses motivos para colocar aí nas desvantagens. 2. Qual é a principal desvantagem quanto ao uso da energia nuclear para a geração de energia elétrica? Explique a sua resposta. Então, qual que é a principal desvantagem? Os rejeitos radioativos que emitem por milhares de anos radiação prejudicial à nossa saúde? Exatamente. Então, ó, o Gabriel falou aí certinho, a emissão de resíduos radioativos que podem estar ali presentes por milhares de anos, causando efeitos nocivos à nossa saúde, sendo prejudiciais à nossa saúde. Tudo bem com essas fontes de energia? Alguma dúvida? Sim, não tem nenhuma dúvida não, pô. Se bem que acho que já estudou isso aqui já. Já é um remember, vamos assim dizer, mas vocês estudam isso, se eu não me engano, acho que é no 6º ano. É, já foi no sexto ano. Ó, o Josué tinha me perguntado a quantidade de energia que uma usina hidrelétrica produz. Eu procurei aqui no Google porque eu realmente não sabia e tá falando que no ano passado a hidrelétrica de Itaipu, que é uma das maiores aqui que a gente tem no Brasil, produziu 89,2 milhões de megawatts por hora. Então, isso é muita coisa de energia por hora, tá? Então, produz uma quantidade muito grande. Isso equivale a 2,5% a mais do que a usina que é a maior usina da China. Então, é uma quantidade de energia muito grande que a queda d'água consegue produzir para a gente transformar em energia mecânica, né, que é a energia da queda d'água, em energia elétrica para a gente utilizar dentro das nossas residências, indústrias, para todas as fontes de energia que a gente precisa. Tudo bem? Sim. Vou voltar aqui a compartilhar minha tela com vocês. Estão vendo a minha tela? Sim. 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 Então, ó, vamos lá, vamos continuar. Sim. Calor e temperatura.
A todo momento estamos envolvidos em situações relacionadas ao calor. Temos sensações de quente e de frio. Medimos a temperatura quando estamos com febre. Conservamos alimentos sob refrigeração. Cozinhamos a comida que vamos comer e assim por diante. Geralmente, usamos os termos calor e temperatura como sinônimo. Para a física, no entanto, eles têm significados diferentes. Aprenderemos essas diferenças ao estudar termologia, o ramo da física que estuda os fenômenos relacionados à temperatura e ao calor. Então, grifem aqui. A gente viu até então a cinemática, que estuda os movimentos, a dinâmica, que estuda as orientações desses movimentos, e agora a gente vai estudar um pouco sobre termologia, que estuda essa relação entre temperatura e calor. Temperatura. Nas aulas anteriores, estudamos que a matéria é constituída por partículas em constante movimento. Em gases e líquidos, essas partículas podem se deslocar com mais facilidade, ao passo que nos sólidos elas vibram mantendo a posição média. Chamamos a agitação dessas partículas de energia térmica. A temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação das partículas, ou seja, a temperatura indica quanto essas partículas estão agitadas. Assim, a temperatura é um indicador da energia térmica. Quanto maior a temperatura, maior a energia térmica. Intuitivamente, dizemos que um corpo quente tem temperatura alta e que um corpo frio tem temperatura baixa. Entretanto, para determinar quantitativamente uma temperatura, devemos usar um termômetro. Nas próximas aulas, estudaremos como fazer essas medições. Então, aqui ele colocou dois exemplos de recipientes para a gente. O recipiente A e o recipiente B. A temperatura indica o grau de agitação das partículas. O recipiente A está em menor temperatura que o gás do B, porque as partículas estão agitadas em menor quantidade, tá? Então, peguem aí o marca-texto de vocês e grifem aqui. Cadê? Temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação das partículas, ou seja, a temperatura indica quanto essas partículas estão agitadas. Tudo bem? Sim. Vamos lá. Equilíbrio térmico. Com base na experiência do nosso dia a dia, sabemos que se deixarmos uma bebida quente exposta à temperatura ambiente, ela vai diminuir sua temperatura. Mas se fizermos o mesmo com uma bebida fria, ela vai aumentar sua temperatura até atingir a temperatura ambiente. Podemos verificar isso no café da manhã. Sirva um pouco de café quente e de suco frio no mesmo tipo de recipiente. Depois de alguns minutos, é possível perceber que a temperatura do café diminui e que a do suco aumentou, isto é, ambos ficaram com a mesma temperatura, a do ambiente. Que ele trouxe para a gente um exemplo. O corpo representado em vermelho tem a temperatura maior que a do corpo representado em azul. Quando os dois corpos entram em contato, a temperatura deles se altera, até que os dois entram em equilíbrio térmico. Dizemos que essas bebidas atingiram o equilíbrio térmico, ou seja, ficaram com a mesma temperatura do ambiente, dado seu contato com o ar. Isso também ocorre quando os dois corpos são colocados em contato. Eles tendem a igualar a sua temperatura. Então, equilíbrio térmico significa ficar com a mesma temperatura do ambiente. Todos os compostos, eles tendem a atingir o equilíbrio térmico, tá? Então, aqueles que estão muito quentes, como ele falou, se a gente deixar ali exposto ao ambiente, ele tende a esfriar, porque ele vai tentar atingir essa temperatura do ambiente, perdendo calor, enquanto que aquele que estava frio vai esquentar para tentar atingir essa temperatura do ambiente. E se a gente colocar
por exemplo, o café quente com leite frio, eles vão se misturar e vão atingir o equilíbrio térmico, ficando ali numa temperatura estável entre os dois, nem muito quente, nem muito frio. Tudo bem? Sim. Sim. Obrigada. Sim. Calor. Quando um corpo altera sua temperatura, ele perde ou ganha energia térmica. Se dois corpos com temperaturas diferentes são colocados em contato, o corpo cuja temperatura é mais alta cede energia térmica para o corpo de temperatura mais baixa. Isso ocorre até que ambos fiquem com a mesma temperatura, ou seja, em equilíbrio térmico. Define-se calor como a energia térmica em trânsito entre corpos com temperaturas diferentes. O calor passa de um corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. No exemplo anterior, o café quente perde calor até ficar com a mesma temperatura do ambiente. Já o suco, com temperatura mais baixa que o ambiente, recebe calor até que ambos fiquem com equilíbrio térmico. Quando dizemos que estamos com calor, na verdade estamos recebendo o calor do ambiente. Por ser uma modalidade de energia, no SI, o calor é medido em joules. Mesmo assim, no cotidiano também é comum medir calor em quilocalorias. Então, o calor é a energia que ocorre ali entre os corpos de temperaturas diferentes. Eu vou ou receber calor ou eu vou doar calor, tá? Vamos fazer aqui agora o mais ainda. Frio. O frio, na verdade, é uma sensação térmica em virtude da perda de calor. Sentimos frio quando perdemos calor. Como o vento torna essa troca de calor mais rápida, a sensação térmica geralmente é mais baixa em lugares mais frios e ventosos. Com base no que você entendeu sobre o que é frio, explique o significado de quente. Então, quando a gente sente frio, a gente perde calor. Quando a gente sente que tá quente, a gente vai fazer o quê? Ganhar calor. Vai ganhar calor, vai receber calor. Então, a gente pode falar que calor, o significado de quente é quando a gente recebe calor. Podem colocar aqui embaixo, aqui em cima, onde couber aí mais fácil para vocês. Então, a gente aumenta a nossa energia térmica porque a gente ganha calor. Certo. Então, o frio, a sensação de frio é porque a gente está perdendo calor para o meio ambiente. Por quê? Quando está muito frio, por exemplo, 10 graus, no ambiente está 10 graus. O nosso corpo ele tem a temperatura média em torno ali de 36,5 graus. Isso significa que nós estamos numa temperatura com a tendência de doar calor para o meio ambiente, porque o meio ambiente está frio. Então a gente vai doar o nosso calor, a gente perde o calor. Já quando está muito quente, lá a sensação de 30, 33 graus, a gente ganha calor do meio ambiente. Por isso que a gente fala que a gente está com calor, a gente está se sentindo quente, porque a gente passa a ganhar calor do meio ambiente. Tudo bem? Sim. Então agora vamos fazer esses dois exercícios. Vou deixar aí um tempinho também para vocês fazerem e a gente já corrige. Número 1. Complete as frases a seguir. Então, vocês vão ler esse textinho e vão completando com as palavras que fazem sentido. E 2, explique o que você entendeu sobre equilíbrio térmico e dê um exemplo. Então, eu vou deixar aí uns minutinhos para vocês fazerem. Quando vocês terminarem, me mandem aqui um ok que a gente já corrige. Tá bom.
Terminei. Terminei. Também terminei. Posso corrigir? Espera Pode. um pouquinho. Tá. Pode. Então, vamos lá. Número 1. Complete as frases a seguir. A temperatura é uma grandeza física que mede o grau de... O que vocês colocaram? Agitação. Energia? De agitação. Temperatura é uma grandeza física que mede o grau de agitação das partículas, sendo, portanto, um indicador da energia Térmica. térmica. Muito bem. Já o calor é uma forma de... Uma forma de corpo. Oh, nossa. Uma forma Energia? energia. Isso aí. Uma forma de energia em trânsito de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Então, a sequência ficou agitação, deixa eu colocar aqui. Agitação, térmica, energia, maior e, por último, menor. Dois. Explique o que você entendeu sobre equilíbrio térmico e dê um exemplo. O que vocês colocaram aí como definição de equilíbrio térmico? Eu coloquei assim, conforme o corpo é o ambiente, ele vai diminuir sua temperatura. Aí se a gente fizer o mesmo com o corpo, só que ele está no frio, ele vai aumentar a temperatura até atingir a abertura adequada do ambiente. Então, Pode é uma continuar. forma aí de explicar equilíbrio térmico. O que mais? Quem mais colocou outra coisa? Coloquei que é um ajuste automático da temperatura corporal em relação ao ambiente. Muito bem. Quem mais? Eu coloquei que é uma condição térmica
na qual dois ou mais corpos encontram-se à mesma temperatura. Isso aí. Então, ó, eu coloquei aqui um exemplo, né? Uma forma também de poder explicar. Equilíbrio térmico ocorre quando dois corpos do sistema estudado estão com a mesma temperatura. Então, quando eu tenho aí dois objetos, dois corpos em um equilíbrio, significa dizer que eles estão com a mesma temperatura. Tudo bem, pessoal? Vocês têm alguma dúvida em relação ao que a gente viu na aula de hoje? Até agora não. Não. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa? Não tenho nenhuma dúvida não, professor. Seu pai tá fazendo aqui. Tranquilo, então? Sim. Sim. Então, ó, por hoje essa foi a nossa aula. A gente aprendeu um pouco sobre as fontes de energia renováveis e não renováveis e a diferença entre temperatura e calor. Então, na aula da semana que vem, que vai ser na terça-feira, a gente vai fazer junto o Ninguém Me Disse Que. Então, vocês não precisam fazer em casa, tá? Porque a gente vai fazer junto na aula de terça-feira. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não deixem de me mandar mensagem lá pelo chat do Schools, ou também podem me mandar no binóculo, que eu estou à disposição para responder vocês, tá bom? Se surgir alguma dúvida depois da aula, me procurem lá que eu vou responder vocês, tá? Tá, prof. Sim. Tá bom. Finalizar aqui a nossa gravação.